Olá, hoje é dia 23/8/2017. Estamos aqui na nossa segunda reunião, Nepo e Márcia, para a gente falar desse mundo digital e entrar na discussão sobre o projeto da Márcia que a gente discutiu na semana passada, que a gente estaria focando um pouco na área de serviços, né? E o pessoal que faz manutenção de suporte de informática e pensando alguma coisa de uberização aí. Aí eu quero te perguntar isso, da semana passada para cá, o que passou aí pela sua cabeça? Na verdade, eu ouvi de novo, né, o nosso áudio e faz todo sentido para mim essa nossa V1 de qual modelo futuro de gestão de pessoas. A gente, como eu te falei, a gente está repensando esse nosso modelo aqui e acho que é fundamental essa discussão agora no momento para mim. Eu queria entender um pouco melhor como funciona essa questão da uberização, o que você chama isso de uberização, né? A linguagem dos cliques. E como que isso poderia fazer sentido e como que a gente conseguiria fazer uma transição num modelo de gestão tão hierarquizado como é aqui, por exemplo, na BR. Uberização, cliques e a migração, né? Uhum. Tá. Então, beleza. Então, o que acontece aí? Eu estou aqui agora estudando, Márcia, um pouco. Uhum. Toda a minha dificuldade foi tentar... porque no momento... quando comecei a trabalhar com a internet, comecei em 95. Aí eu tive uma fase que era homepage, depois tive uma fase de software, cheguei a desenvolver até software aí para BR, e trabalhei com vocês aí. Depois fui para a Petrobras, fui para o BNDES, trabalhei em vários lugares, etc. Papá. E nesse período todo, eu fui percebendo que, quando eu escrevi o livro com o Marcos em 2005, e em 2006 a gente publicou, eu fui percebendo que o discurso oficial do mercado não era baseado numa lógica que me convencesse. E eu, quando chegava nos meus clientes, a coisa não estava batendo. Então, quando a gente escreveu o livro, que eu fui para fazer as metodologias, não sei do que papá, eu fui percebendo essa possibilidade. Hoje, eu percebo que o setor que deveria estar, digamos, responsável por esse debate que a gente está fazendo aqui, seria o pessoal de inteligência competitiva. Né? E eu acho que a gestão de conhecimento, no fundo, e qualquer projeto de inovação, deveria estar ligada à área de inteligência competitiva. Porque a inteligência competitiva seria o pessoal mais de frente da organização que teria como missão perceber as mudanças de mercado e, a partir daí, começar a ver projetos estratégicos que pudessem alinhar o mercado, as mudanças do mercado, com os projetos estratégicos das organizações. Então, no Brasil está uma certa calamidade nessa área de inteligência competitiva. Porque ou a inteligência competitiva não tem setor, quando tem setor, ela é super tática, e quando ela é estratégica, ela não consegue chegar nesses debates mais estado da arte que a gente está fazendo. Porque o debate estado da arte, por incrível que pareça, ele está muito mais numa espécie de periferia do que dentro das organizações tradicionais que deveriam estar fazendo o estado da arte do debate estratégico. Então você teria as empresas de consultoria que deveriam estar fazendo esses debates mais amplos, você teria as revistas de negócio, etc. Papá, mas todo mundo está muito enfurnado na microhistória, dentro da discussão, e o debate hoje é um pouco mais amplo. E isso vai exigir um tipo de perfil, de debate, etc. Só estou te situando isso para, no momento em que alguém chegar para você e disser, pô, Márcio e tal, você fala, não, eu estou tentando tapar um buraco que deveria ser do pessoal da inteligência competitiva.
que deveria estar discutindo determinadas coisas. Eu não sei nem se na BR tem essa área aí de inteligência competitiva. Não tem uma área, tem uma gerência da área de planejamento que tem acho que são 2 pessoas, parece, que pensam sobre inteligência competitiva, mas não é uma gerência inteira sobre isso. Pois é, então essa galera da inteligência competitiva, às vezes o cara transforma o cara da inteligência competitiva no operacional, né? Esse pessoal deveria trabalhar do lado da sala do presidente, para poder o tempo todo estar direcionando coisas. Fica numa subgerência que não tem impacto nenhum. Isso aí são as crises que nós temos, os problemas que a gente tem, só para a gente entender por que a gente está fazendo isso e por que a gente não está fazendo isso de outra maneira. Então, colocar dessa forma. Então, esse debate é um debate que é do campo da inteligência competitiva, porque a gente está falando de determinadas mudanças grandes. Então, beleza. Vamos falar então aqui de uberização. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. De quem é esse termo linguagem dos cliques? Meu. É seu? É. Tá. Alguma área acadêmica, se você for para academia, você vai para qual área? Você já falou na aula que você tentou e o pessoal da comunicação quis te enquadrar, né? E você não se enxergou ali. Eu acho que... Mas você tem... Quem são seus pares nessa discussão, assim? Como que a gente vai desenvolver... Como que você desenvolve... Você está desenvolvendo essa teoria da linguagem dos cliques sozinho? Não, mas olha só. O problema... Que aí... Beleza, então vamos lá. E eu acho que isso é uma coisa fundamental para o nosso trabalho. Todo o modelo... Eu até escrevi um post, vou te mandar esse post aqui, sobre educação e problema versus assunto. Quando a gente tem assim, um período, e principalmente a fase final de uma era cognitiva, toda a educação fica baseada em assunto, por disciplina. Então fica o pessoal discutindo comunicação, informação, administração, bababá, fica uma coisa dos grandes temas meio genéricos que não... e tal. Não atendem mais. Não atendem mais. Quando a gente entra num processo de mudança de mídia, não sei do que, a gente tem, eu escrevi sobre isso, vou te mandar esse texto, a gente passa a ter um foco mais em problema e não em assunto, porque a sociedade entra em processo de inovação e as pessoas começam a estudar problema porque começam a demanda de rever as formas como as coisas são feitas e a demanda que as pessoas têm de inovação. Então a educação tende a migrar para problema. Então, a minha área de atuação é uma área multidisciplinar que pega várias coisas, que é focada no problema. Eu já estou dentro dessa nova tendência. Qual é o meu problema? O meu problema é... Não tem instituição com esse modelo. Não, porque eu estou num problema. Então qual é o meu problema? O meu problema é o que é o digital, quais são as causas e consequências e o que as organizações e as pessoas podem fazer para poder conseguir viver melhor, se aproveitar das oportunidades e reduzir os riscos desse mundo digital. Então, o meu negócio é problema. Então eu pego coisas que eu trago da educação, da administração, da comunicação, da informação, né, da psicologia, da onde eu puder trazer coisa. Da gestão de pessoas. Da gestão de pessoas, onde é que eu puder trazer coisas. Então, mas, se você me perguntar qual é a base teórica mais forte que eu tenho, é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação. Que esse pessoal estuda rupturas de mídia. Desde o último artigo, o último estudo que eles têm, o mais antigo, é o do Havelock, da chegada do alfabeto grego na Grécia, e ele diz que aqueles movimentos todos que aconteceram na Grécia foi em função de uma revolução cognitiva. O livro dele é esse, A Revolução da Escrita na Grécia.
Então, essa é a minha base. Então eu estruturei todo o meu modelo filosófico dizendo, quando muda a mídia na sociedade, muda tudo. E aí eu comecei a partir daí. Então, se você me perguntar, pô, então você é especialista de alguma coisa? Eu poderia dizer que eu sou especialista de antropologia cognitiva. Quem deu esse nome foi o Pierre Levy, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome. E antropologia cognitiva é o estudo das mudanças de mídia na história e os impactos que tem na sociedade. Então eu poderia me colocar como um antropólogo cognitivo, porque eu vou comparar os momentos, e o antropólogo cognitivo ele passa a ser um cara que pega... O antropólogo ele pega política, sociedade, economia para fazer mais ou menos e aí tem as especializações, tá entendendo? O meu foco e a minha especialização, o meu problema, desde o primeiro momento, é ajudar as organizações. Então eu tenho esse foco em ajudar as organizações. Então os meus livros todos foram tentativas de ajudar as organizações. Então algumas coisas eu peguei do Pierre Levy e algumas coisas eu criei em cima desse legado que eles me deixaram. Então, a linguagem dos cliques é uma coisa, o negócio da complexidade demográfica é outra, a influência da demografia nas rupturas de mídia, etc. É uma coisa que eu desenvolvi, etc. Papá. Então, esse é o caminho. Então, quando você fala, para a gente situar, digamos assim, o contexto, e a gente está falando de contexto, o que a gente tem aí como coisa importante? Isso é o que eu digo, é a minha abordagem. O ser humano é uma espécie, tecnoespécie, é a única que tem no planeta, e uma tecnoespécie pode crescer demograficamente. As outras espécies não podem. Isso é uma mudança, Márcia, de paradigma fundamental. Isso está num debate filosófico. Sim. Que tem a ver com uma discussão sobre essência e substância. A essência é tudo que tem em todos os seres humanos. E substância é aquilo que cada ser humano aplica da sua essência. Então você é uma pessoa que tem várias coisas que todos os seres humanos têm. Você teve um pai, você teve uma mãe, né? Você, por enquanto, ainda tem pai e mãe, né? Pode ser que amanhã não tenha mais. Mas tem pai, tem mãe, né? É uma pessoa que come, que dorme, né? Que se reproduz. Então tudo isso faz parte da nossa essência. O que eu estou discutindo e mostrando que é uma coisa fundamental para a gente pensar diferente é que nós temos que nos ver que na nossa essência nós somos uma tecnoespécie. Isso faz muita diferença de como a gente pensa a sociedade. A gente recoloca o debate da tecnologia de maneira diferente. E isso é uma coisa fundamental para quando a gente for descer um pouco mais. E quando você começar a debater com pessoas e for discutir, se você não leva essa discussão da tecnoespécie, a pessoa vai continuar num paradigma achando que a tecnologia é neutra, que a sociedade controla tudo, que a cultura controla tudo. Essa foi uma mudança radical na minha maneira de pensar, que é o seguinte: a cultura é produzida por mídias. Então, você não pode dizer que a mídia está debaixo da cultura, porque a mídia é produtora da cultura. Sim. Então, se eu mudo a mídia, eu necessariamente vou mudar a cultura da sociedade. E vai ter um forte impacto na sociedade. A partir daí, nós estamos discutindo questões filosóficas. Então, nesse momento que eu faço essa revisão filosófica, eu começo a olhar a sociedade de forma diferente. Ou seja, nós crescemos demograficamente, somos a única espécie que pode fazer isso, e necessariamente eu vou precisar fazer rupturas na maneira de me comunicar e de me administrar. Porque o que servia para 1 bilhão de pessoas não serve mais para 7 bilhões. Então, como é que a gente muda a sociedade? A gente tem
momentos em que a gente vai fazendo mudanças incrementais. E num determinado momento, quando a gente cria uma nova mídia que descentraliza as informações, eu entro num ciclo de revolução civilizacional, que eu passo a mudar o ambiente de comunicação e o ambiente de administração. Isso é um cenário que não está no paradigma e não está no diagrama lá do pessoal da inteligência competitiva. Sim. Não está. Eles não estão pensando que a BR daqui a 10 anos vai estar num novo modelo administrativo. Eles acham que o modelo administrativo é uma coisa eterna. Eles não pensam. Olha só que coisa legal. Não se percebe que o modelo administrativo é substância, não é essência. A gestão não é a essência do humano. O que é essência do humano é a administração. A gestão é uma substância que tem a ver, aí vamos lá, Márcia, que tem a ver com as linguagens que nós tínhamos. Aí nós vamos ter que fazer uma relação entre as linguagens e o modelo de administração. Se eu tenho a oralidade e a escrita como limites de produção de cultura, eu só consigo fazer um tipo de administração com a linguagem oral e escrita. Então, todo o modelo que a BR tem hoje se baseia em informações orais e escritas para tomada de decisão. Que a administração nada mais é que coordenar pessoas e processos para tomada de determinadas decisões. É isso. Então, todo o ambiente que você tem hoje na BR, se você pegar todas as decisões que são tomadas, sempre tem a figura de um gestor que recebe informações orais e escritas e decide. É assim que funciona. Isso chama gestão. Beleza. Então, quando eu introduzo uma nova mídia na sociedade, e a gente vai ver isso no passado, a gente necessariamente vai introduzir uma nova linguagem. E aí eu fiquei procurando essa nova linguagem. Onde está essa nova linguagem? Aí eu fui ver que no Uber, quando eu avalio um motorista e clico, quando no Waze eu digo que estou engarrafado, quando eu clico e digo que eu gostei de um cara que eu comprei no Mercado Livre, ou que um anfitrião do Airbnb diz que determinado hóspede é um cara de confiança, nesse momento eu estou transmitindo para as pessoas determinadas informações que não são nem escritas e nem orais. É uma outra linguagem. E eu começo a poder tomar decisões que não são decisões baseadas na oralidade e na escrita. Aí eu começo a olhar para o Uber, ou para os Ubers, e começo a ver que aquilo é um novo modelo de administração. Porque aquele curador que não é mais gestor consegue montar um modelo de negócio e um modelo administrativo em que eu tomo decisões sem a necessidade de alguém mandar um e-mail, ou sem a necessidade de alguém telefonar, ou sem a necessidade de alguém me dar algum tipo de informação oral escrita. E a partir daí eu crio um novo modelo de administração, que tem a ver com o nosso projeto que a gente vai fazer. Então, o que a gente está falando é a chegada do digital traz embutida uma nova linguagem. E essa nova linguagem permite que eu tome decisões de uma forma diferente. E aí eu começo a tomar decisões mais rápidas, mais automatizadas, dentro de uma plataforma, e eu não preciso do gestor. O Uber não tem gerente. Então, a partir daí, eu estou falando de um outro modelo de administração, que eu chamei de curadoria. Tá.
É um modelo uberizado que ele é viabilizado pela linguagem dos cliques. Isso. A linguagem do clique permite que você faça essa nova forma de administração. Isso. Então, quando eu, por exemplo, escrevi, eu dei a entrevista na Época Negócio em 2015, que foi top 15 lá na Época Negócio, foi a mais compartilhada do ano, que eu disse, vamos acabar com gerentes. O título da matéria era esse. Aí a galera veio me dar porrada, dizendo que nos modelos de gestão, se acabar com gerente vai virar uma bagunça. Eu falei, cara, eu nunca disse, e nunca vou dizer, que a gente vai acabar com o gerente no modelo da gestão. Porque a linguagem oral e escrita precisa de um gerente para tomar a decisão. Então, é isso que é importante perceber, Márcia. Eu tenho uma limitação da linguagem. As linguagens ficam obsoletas, Márcia. Uhum. Pois é, porque a linguagem do clique ela é uma linguagem sintética e simbólica. Todas as linguagens são sintéticas e simbólicas. Todas são, mas é uma evolução. Isso. É uma evolução. É uma sofisticação. É uma sofisticação. É uma sofisticação. E se você pensa que o modelo de gestão de pessoas, ser gerente, né? Quando você atua no modelo gerencial, é só tomada de decisão que você consegue substituir por essa linguagem. Isso que eu estou com dificuldade ainda de enxergar, porque na verdade a gente tem um sistema todo que funciona dando suporte para esse gerente poder funcionar, né? Então, como que se constrói essa nova forma de se relacionar com essa linguagem mais sofisticada e essa simbologia mais... Porque você vai... É como se você... cada vez mais você vai sintetizando e ela só... Eu não sei, a minha cabeça ainda não está... Márcia, isso é normal. Olha só, isso é normal. Nós estamos vivendo, na minha avaliação, a maior ruptura da história do Sapiens. A maior ruptura da história do Sapiens. Em nenhuma outra revolução civilizacional, nós tivemos uma ruptura tão grande, porque se a gente analisar a chegada da prensa em 1450, eu não saio da escrita e da oralidade. A chegada da prensa, eu massifico a escrita. Sim. Com a massificação da escrita, eu consigo criar a república e o livre mercado. E com a república e o livre mercado, que é o modelo mais sofisticado em relação ao feudalismo e à monarquia, eu consigo fazer as revoluções industriais, científicas, etc., etc., que dá a possibilidade de dar esse salto demográfico. Uhum. Só que agora, a linguagem dos cliques termina a fase do gestor. Não é mais... Porque, olha só, Márcia, vamos ver. Eu tenho a oralidade que vem sofrendo mudanças no processo. Eu tenho a oralidade presencial, tá certo? Depois eu tenho a oralidade que vem com rádio, com a televisão, que virou a oralidade à distância. E agora eu tenho a oralidade digital. A oralidade vem andando. A escrita vem andando. Tem a escrita manuscrita, depois tem aí eu posso ter umas várias coisas, né? Os alfabetos, a escrita desenhada, depois a escrita... mas não foge do que é oral. Isso. Aí depois vem a escrita manuscrita, depois vem a escrita digital, que eu faço no blog, etc. A escrita vem andando. Só que agora eu estou introduzindo uma... Se você contar os gestos como uma linguagem, a primeira, nós estamos introduzindo a quarta linguagem. Se você não colocar os gestos, nós estamos falando da terceira linguagem. Então, nós estamos criando uma nova linguagem. Essa nova linguagem
cria um novo modelo de administração, Márcia. Então, a BR foi construída dentro de um ambiente de linguagem e de administração que ficou obsoleto. Quando a gente está falando disso que a gente está falando aqui, tem que começar do zero. É isso que é a dificuldade. Porque quando... Eu acho que é essa a dificuldade. Essa é a dificuldade. Quando eu peguei esse livro aqui, o Conhecimento em Rede, e fui lá para a DataPrev, isso tudo foi um processo longo, Márcia. Eu não estou falando isso para você, porque diz assim, não, o Nepô agora tirou essas viagens da cabeça dele. Isso me custou 22 anos de experiência para chegar onde eu cheguei. Né? Então, assim, é um processo longo. Então, o que acontece? Quando eu fui para a DataPrev, com essa ideia que a gente está discutindo aqui, que a maior parte das pessoas pensa ainda assim, isso foi em 2006. Eu fiz o trabalho na DataPrev em 2007, 2008. Eu percebi que não era compatível as duas coisas. E aí eu falei assim, mas como é que eu explico isso para mim? Eu não consigo entender isso. Porque tudo isso está acontecendo fora da empresa, está funcionando, e a gente não consegue trazer isso para dentro da empresa. Mas por que não consegue? Por que não consegue? E eu fiquei isso me atormentou. Aí quando eu escrevi o livro em 2013, que foi o Gestão 3.0, eu disse, olha, são dois modelos diferentes, incompatíveis. Tem que criar uma área fora. Por quê? A linguagem dos cliques determina um novo modelo de administração. Que não é continuidade, é ruptura. Não é a continuidade da escrita, não é a continuidade da oralidade. É uma nova linguagem que cria um novo modelo de administração. Márcia, isso é a coisa mais difícil da gente aceitar. Sim. Eu sei que você está falando, pô, mas é isso. Aí que vai... Porque tem todo um sistema funcionando, né? A sociedade funciona a partir desse sistema. Todas as instituições, elas funcionam desse jeito. Isso. Porque elas trabalhavam com as limitações que tinham antes. E quando você olha para o Uber, não tem mais oralidade escrita. A oralidade escrita é periférica. O número de gerentes que tem lá é periférico. É um pessoal que administra a plataforma. Mas se você comparar os, sei lá, quantos motoristas tem, mas vamos supor 40 mil, num modelo de gestão teria que ter para 40 mil motoristas, sei lá, uma estrutura hierárquica gigantesca para administrar 40 mil. E não tem nenhum gerente administrando. Então, quando a gente está falando de futuro da administração de pessoas, que é o tema do nosso encontro aqui, o futuro de administração de pessoas, note bem que eu não estou falando de gestão, eu estou falando do futuro da administração de pessoas. O futuro de administração de pessoas é através da linguagem dos cliques, que permite que eu possa avaliar e ser avaliado o tempo todo. Esse é o futuro. Não é muito cruel? Cruel para quem? É um sistema só baseado em avaliação instantânea e... não sei. Porque tem essa dificuldade também de... Eu sei que o juízo de valor nessa hora não ajuda porque... Mas não sei. Pensar que você está sendo avaliado o tempo inteiro e para ser descartado ou incluído... O problema todo é o seguinte, Márcia, olha só. Essa pergunta tua é uma pergunta bem interessante, assim, né? Assim, porque na verdade é o seguinte. Hoje nós temos uma demanda, uma taxa de complexidade no mundo de 21 bilhões de pratos de comida.
todos os dias. Então, determinado tipo de... Vou falar aqui uma expressão meio chula, mas vai ser essa. Determinada babaquice que funcionava na gestão não vai funcionar agora. Porque as pessoas, por exemplo, ela não quer um motorista do Uber que fume maconha. A pessoa não quer um motorista do Uber que esteja bêbado. Não quer um motorista do Uber que faça assédio sexual. Tá entendendo? Como acontecia nos táxis. E quando tudo isso acontecia nos táxis, você não tinha para quem reclamar. Então você tem que ver o lado cruel ao contrário. Era muito mais cruel antes do que agora. Porque o cara que não bebe, o cara que não fuma, o cara que atende bem, ele está levando as estrelinhas e ninguém está dizendo que os motoristas do Uber são filhas da puta. Não, está dizendo, aquele motorista não está me atendendo bem, mas o resto está bem avaliado. O que acontece é que eu não quero entrar muito nisso, porque eu acho que a gente vai fugir muito, mas eu fico pensando no quanto que numa sociedade que a gente vive tão injusta e desigual, você acaba criando esse modelo de administração, ele não traz, eu não sei como, e aí eu acho que talvez só se esse modelo, numa hora que esse modelo tiver como um todo, porque aí se você tiver até um sistema político que você consegue avaliar ou não dessa forma, né, mas não sei, se você está num mundo tão injusto e desigual, você não dá oportunidade para o cara que fuma maconha para ele simplesmente é descartado por esse modelo. Então, quantas outras instituições teriam que estar também sendo suportadas por essa nova linguagem para que eu sempre me preocupo muito com... É uma angústia minha, pessoal, do descarte de pessoas, né? Que são seres iguais a mim e que são tratados como lixo porque as pessoas não são iguais e vivem situações diferentes e uma impressão minha ou um desacordo meu que talvez por uma questão moral da sociedade que não aprova aquele tipo de comportamento, você exclui essas pessoas. Não, mas olha só, Márcia, olha só. Primeiro... Eu viajo pra caramba também. Não, mas olha só, o modelo é o modelo dos cliques. O que você vai fazer com os cliques, aí não é uma coisa... Ou seja, aí você tem um ambiente novo, e aí você tem pessoas que são os administradores, o pessoal que faz gerenciamento de pessoas, que vão programar os algoritmos. Qual deve ser o caminho de cada situação? Qual é o critério? Então você, quando você for fazer aí o teu algoritmo para avaliação do pessoal de informática, você vai colocar essas preocupações no algoritmo. Então o algoritmo não vai ser inumano, porque ele não é uma coisa que vem em bloco. Não existe o algoritmo. Existem os algoritmos e cada um pode ter um critério diferente do outro, que pode ter determinados modelos mais ou menos flexíveis, mais ou menos moralizantes ou não, conforme a coisa. Então você pode, por exemplo, definir que se o cara tiver uma estrela negativa, ele não vai sair, ele vai passar por uma reciclagem. Por exemplo, o cara vai receber 3 avisos antes de ir para a reciclagem. Você pode definir os critérios. Tá certo. Isso não é um pacote fechado. Tá. Nós não estamos discutindo assim, que a gente, ao entrar numa uberização, existe apenas um modelo. E é aí que está o papel importante disso que você está falando. Dessas preocupações estarem presentes no desenvolvimento das plataformas e dos algoritmos. As pessoas não precisam ser descartadas. Agora, também não pode ter um outro caminho, que é o não descarte total. Sim. Porque senão você também vai ter pessoas que não têm o mérito. Não, sim. E essas pessoas vão ser avaliadas por quem?
Então, como a gente tem uma atividade de massa, que você tem uma escala de complexidade muito grande, esse tipo de modelo tem que ser colocado. Então, não olhe para isto como algo fechado que você vai aderir e não vai interferir. Você vai interferir. Esse é o papel que você está fazendo. É o papel do RH 3.0. É isso que a gente está falando aqui. Não é isso que a gente está discutindo? O futuro da administração é isso. Você está dizendo, eu, enquanto uma profissional de RH 3.0, no dia que eu for desenvolver um algoritmo, eu terei uma preocupação muito grande no momento que alguém criticar alguém porque fumou maconha, de como eu vou lidar com isso. Aí você vai definir isso no teu algoritmo. E pode ter uma outra empresa que vai ter um outro critério. Isso vai ser como você vai administrar a plataforma. E isso é como você pensa a política do RH 3.0. Você vai inserir essas suas preocupações num determinado momento. Não é um pacote fechado. Não vai vir um algoritmo em que você vai ter que... Você vai ser a desenvolvedora desse algoritmo. Entendeu? Esse é o teu papel. Se você depois alguém dizer, pô, esse algoritmo que a Márcia fez é uma merda, você vai prestar conta. Esse é o teu papel. O algoritmo é uma linguagem de programação. Em que você vai definir os parâmetros. Vai definir se o cara estiver fumando maconha, sai da plataforma automaticamente. Aí você também está colocando o seguinte, você está colocando nesse algoritmo assim, não é uma pessoa que define a vida desse cara. Você pode dizer, eu preciso de 50 avaliações, eu preciso de 100 avaliações. Isso também é o papel do profissional de RH. 3.0. Com quantas avaliações você vai começar a definir as coisas? Quantas avaliações e para cada atividade, né? Ou para cada atitude, ou para cada... As avaliações. Aí você vai dizer... Isso, aí você vai botar os pesos e vai dizer qual é a ação que a plataforma vai ter. Isso tudo é negociado. Isso tudo é discutido. Isso não é imposto, não vem um pacote. Você vai sentar do lado de um cara que diz... Então, se reduz só, o que estava me dando uma angústia aqui é de que tudo se reduziria ao clique. E, na verdade, o clique, ele simplesmente te indica uma possibilidade de caminho. E aí os caminhos, eles vão estar sendo desenhados a partir do que a gente entende que seja ideal para aquele lugar onde a gente está. Isso, e cada pessoa que cuidar das plataformas, você vai ter, se tiver 10 plataformas, você vai ter 10 políticas diferentes, porque as pessoas pensam diferente. Entendeu? Uhum. Algumas vão ser mais radicais, no sentido de tirar rápido, outras não vão ser, outras vão passar mais a mão na cabeça, outras vão ter várias reciclagens, mas o consumidor, no final das contas, vai avaliar qual é aquela plataforma que você quer botar a sua filha em qual aplicativo. Porque se você não se incomoda que o cara, se você acha que um motorista pode dirigir alcoolizado, digamos, e isso é uma questão que não deveria tirar o cara da plataforma, alguém pode dizer, não, eu não vou botar minha filha nesse aplicativo porque tem gente dirigindo bêbado e eles não tomam nenhuma atitude. Vai depender do consumidor. Uhum. Do que o consumidor está disposto a aceitar como possível. E você pode ter um critério. Você pode ter um critério e esse teu critério pode não ser competitivo no mercado. Porque as pessoas podem pensar diferente de você. Algumas pessoas podem aceitar, outras não. E aí vai depender do consumidor. Isso já existe de qualquer maneira. Isso não vai mudar. Então, do ponto de vista da essência, a gente não está mudando muita coisa. Existe uma demanda, existe uma oferta, existe uma satisfação, existe uma insatisfação, existe algum tipo de controle em cima das pessoas, e esses controles definem meritocracia. A avaliação 360 já é um pouco nessa linha. Você amplia o número de pessoas que avaliam. Mas sempre tem avaliação. Nunca deixou de ter avaliação. Sim. Ou é avaliação do gestor, ou é 360, ou é avaliação pelo número de dias que ela foi. Você sempre teve uma avaliação.
Só que a avaliação sempre era de dentro para dentro, Isso. com baixa participação de fora para dentro. O mundo hoje está exigindo uma participação muito maior do consumidor dentro das organizações. É isso que o Uber está fazendo. Se você olhar e pensar no consumidor, que é a maioria das pessoas, para o consumidor esse modelo é muito melhor do que o atual. Porque ele reclama de um caixa de banco e nada acontece com aquele caixa de banco. Sim. E se o banco for uberizado, aquele caixa não vai ficar muito tempo. Porque ele vai ter que tratar bem o consumidor. Se ele não tratar bem, ele está fora. O político vai ter que ter um tipo de atendimento ao cidadão. Se ele não atender, vai estar fora. Eu estou falando isso no médio e longo prazo. Uhum. Então, quando a gente vai falar aí desse projeto de administração do RH na BR, administração de RH 3.0 na BR, e a gente vai focar no pessoal que faz suporte de informática, a gente tem que pensar esse modelo numa experimentação que vai fazer uma coisa fora. Então esse cara, por exemplo, do suporte de informática, ele não pode ser uma pessoa, pode até ser, como está acontecendo na Gol, mas a carteira assinada desse cara é um impeditivo para que a coisa funcione de uma melhor maneira. Vou te explicar por quê. Porque o grande barato da uberização é que todo o modelo funciona numa espécie assim de colmeia. As pessoas não podem ficar muito presas na colmeia. Elas têm que estar com a possibilidade de estarem circulando. Porque se eu amarro a pessoa, você tem 10 caras de suporte aí. Aí você pô, a Márcia recebe o cara, deu uma estrela pro cara. O cara não te atendeu bem, o cara estava aéreo, o cara não estava legal. Você deu uma estrela ruim. Aí o cara está mal avaliado. Aí, tudo bem, você vai dizer, vou fazer aqui uma gestoria. Eu vou mandar ele embora para contratar outra pessoa. Aí o cara vai dizer, cara, mas é tão trabalhoso mandar embora e não sei do que, isso vai me criar tanta coisa, não sei o que, papá. Deixa do jeito que está. Aí, quer dizer, o sistema não vai funcionar. Porque vai esbarrar, porque a gestão tem patrão empregado. Na curadoria, não tem patrão empregado. O conceito é outro. Uhum. Se você tiver patrão empregado, não funciona. Então eu digo para você, esse modelo do Uber vai ser o novo modelo trabalhista que a gente vai ter. Você vai ter uma plataforma, a BR, por exemplo, no futuro, vai ser uma plataforma, as pessoas estão trabalhando aí. Eu não estou falando do futuro semana que vem, eu estou falando... Sim. As pessoas vão estar na plataforma da BR conforme estiverem sendo bem avaliadas. Então, no momento que ela perder aquela avaliação, ela automaticamente não é mais chamada para fazer serviço. E aí ela passa por uma reciclagem, aí você define como é que vai ser feita a coisa e ela volta para a plataforma. Então, o profissional de RH que a gente está falando é um cara que cuida dos algoritmos da plataforma, preocupado com esse lado humano que você está colocando. Tá. Depois eu queria conseguir estruturar, organizar uma linha de raciocínio para eu produzir alguma coisa em cima disso. Então você escreve, faz um PowerPoint. Tá. Vou começar por um PowerPoint então. Acho que é. Escreve, faz assim, você coloca lá, né? Talvez a minha sugestão de você colocar é o seguinte, né? Qual é o problema? Qual é o diagnóstico? Qual é a solução? Dividir em 3. Problema, o diagnóstico e a solução. Então aí quando falar do problema, vai falar, a gente tem hoje um suporte, etc. Tal. Muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas e tal. É uma coisa que precisa muito, não sei o que, papá. Beleza. Qual é o problema? Esse é o problema. Qual é o diagnóstico? Todo modelo é muito engessado, as pessoas estão aí, não sei o que, papá. Como seria solução? Uberizar esse processo.
qual é a mudança, por quê, não sei o quê, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, como é que isso teria que ser feito, etc. Tal. E você faz esse debate aí. Tá. A verdade... Eu posso te mandar por e-mail antes da próxima? Pode, para dar uma olhada, pode. Tá. Então... Vou tentar fazer até o fim de semana. Isso. Márcia, o que acontece? Levar isso a sério não é fácil, não. Né? Levar a coisa com a lógica, com o conceito, sem, assim, passar... Porque aí começa aqueles papos, assim, meio etéreos, como esse aqui, ó. Você vai pegar esse livro aqui, ó. Organizações exponenciais. Aí o cara fala de organizações exponenciais, que tudo agora é exponencial, não sei o que, papá. Aí você fala, chega na BR e fala assim, tá, mas como é que eu transformo a BR numa organização exponencial? Por que é exponencial? Por que o mundo agora é exponencial e antes não era? Por que o McDonald's, quando criou as franquias, não pode ser chamado de exponencial? E agora a gente está dizendo que é exponencial. Você vê que as coisas não têm lógica. Então todo o meu esforço, porque eu percebi que eu tinha facilidade de trabalhar com a lógica, meu esforço foi o seguinte, cara, isso não faz sentido para mim. Eu não consigo pegar uma coisa e dizer isso aqui faz sentido. Agora, isso que eu estou dizendo para você, na minha opinião, faz sentido. Porque quando eu brinco com o Marco o negócio da sociedade do conhecimento, e aí negócio da gestão de conhecimento, eu digo o seguinte, eu não posso batizar uma sociedade de qualquer coisa se eu não apresento um contexto histórico. Se eu digo, agora é organização exponencial, o cara tem obrigação, no meu laboratório aqui, de dizer por que agora é exponencial e a década passada não foi exponencial. Uhum. E a própria nomenclatura da sociedade do conhecimento, né, como se nunca tivesse sido. Também acho que não tem como a gente usar essa expressão, eu não consigo usar a sociedade do conhecimento. Porque aí o cara, pra mim é o seguinte, o cara fala, sociedade da informação. Eu falo, tá, mas quando os navegadores saíram de Portugal, pois é. Eles não usavam informação? Os gregos lá, o que eles descobriram da astronomia e tudo. Então eles estão colocando uma coisa que é da essência do ser humano, sempre vai ter demanda, como se fosse substância. E estão chamando algo que é essência de substância. Eu não aceito isso. Então eu fico procurando sempre jogar para a substância embaixo, aquilo que é conjuntural. A linguagem dos cliques é conjuntural. Né? Então eu vou definir esse novo milênio, que eu vou chamar de civilização 3.0, como a civilização que qual é a diferença dessa civilização para as outras? 7 bilhões de pessoas. 2, o surgimento de um novo ambiente de comunicação. 3, que traz uma nova linguagem. 4, que traz um novo modelo administrativo. Aí você vai falar, né, pô, mas por que isso veio agora? Porque cresceu demograficamente. Qual é a novidade? Eu tenho uma nova linguagem. Olha aqui, tinha oral, escrito, agora tem os cliques. É diferente. Isso cria um novo modelo administrativo. Tem a ver. Então aquilo ganha uma consistência, Márcia. E a partir daí eu começo a operar. Faz todo sentido. Exatamente. Faz todo sentido. Porque tem uma estrutura lógica. Foram 22 anos para chegar a isso. Né? De desaprender, diz os filósofos, né? Que você mais desaprende do que aprende. Que fazer a filosofia é trabalhar com as coisas do passado. Né? De você olhar para o passado e questionar aquilo que não faz sentido. Então é um trabalho de trabalhar assim. Então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como é que foi o dia de hoje para você? Foi ótimo, me surpreendeu, achei que a gente avançou bastante. Eu acho que, eu não sei se eu dou conta de enriquecer tanto assim esse PowerPoint com o que eu tenho já de construção interna. Eu vou tentar ler o seu livro inteiro e eu não sei se você me sugere mais algum outro. Eu vou te mandar aqui eu vou te mandar aqui
esse PowerPoint aqui, o videozinho, sobre essa questão da educação problema, é só por curiosidade, não, só para você. Eu acho que você tem que entrar no livro e dar uma mergulhada no livro. E pegar as coisas do livro e usar o livro como uma base de referência para você construir o PowerPoint. Ir fazendo, etc. Tal, papá. Esse trabalho que você vai fazer é um trabalho que vai ser legal lá para o MBKM, mas depois a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer uma apresentação desse trabalho aí dentro da BR. Eu quero mais isso do que no EBKM. EBKM é uma tarefa. O que eu quero é trazer isso aqui para dentro. O meu desejo, que está me movendo muito mais, é trazer isso aqui para dentro. O EBKM é uma tarefa que eu tenho que cumprir. Eu acho que teria que bater um papo. Eu acho que seria um pessoal que tem diálogo para esse tipo de coisa. Hoje eu estou convencido disso. Aí tem que ver qual é o perfil dessas pessoas. É o pessoal da inteligência competitiva. Tem um pessoal aqui que está trabalhando muito, que é um pessoal de TI junto com o RH, criando política de inovação para sustentar boas práticas de inovação e reconhecer as iniciativas inovadoras que estão acontecendo na empresa. É um pessoal jovem. A gente criou já foi criado já um sistema de ideias, e aí os cliques eles vão premiar as ideias. Então as ideias mais clicadas elas vão ganhar prêmios, né? Até curso no exterior. Parece que o primeiro lugar ganha curso no exterior. E eu sou muito ligada a esse grupo. A gente vai participar de um hackathon agora, no início de setembro, acho, início de outubro, não sei. Eu estou no projeto do hackathon. Então eu acho que eu vejo uma entrada aí nesse espaço. Legal. Mas eu preciso consolidar melhor para poder levar esse assunto. Beleza. Então eu acho que é isso. Eu acho que você fez as perguntas legais. Eu acho que para mim a coisa mais importante de hoje, do que eu senti, é essa coisa que acontece muito, Márcia, das pessoas acharem que esse modelo é um pacote fechado. Não é um pacote fechado. Eu acho que essa percepção, quando você conseguiu ser sincera e disse, não, mas eu não acho que é legal ser assim tão desumano com as pessoas, você partiu do princípio que aquilo ali era uma coisa de pacote fechado. Que é justamente isso que esse novo modelo está precisando. De pessoas que tragam uma visão mais humana, para que isso fique mais com mais com uma preocupação de que existe uma demanda por eficiência baseada no mérito. Uhum. Então, você pode defender o mérito. Você não pode... é como se fosse assim. Você pode defender aquele ser humano meritocrático que está sendo injustiçado. Mas você não pode defender alguém que está sendo punido por não estar procurando mérito. Está entendendo? Porque alguém tem que ser punido. Não há possibilidade de não ter a punição daquele que não procura o mérito. Então, digamos, aquele cara que limpa o carro todo dia, não sei do que, ele tem que ser mais valorizado do que aquele cara que está com o carro sujo. Porque todo mundo quer entrar num carro limpo. Porque é isso que funciona. Tá entendendo? Então, o cara que está... O que fica me faltando, talvez, né, seja mais exemplos e mais espaços onde a gente possa enxergar esse modelo atuando. Então, quando eu penso realmente no modelo do carro, do motorista, fica mais fácil de entender. Mas, de novo, a preocupação que me vem é de uma sociedade que a gente vive tão desigual e a gente sabe que as pessoas são criadas em condições tão subhumanas e que os valores de limpeza e de interação social e de valores de todos os tipos são tão diferentes, como que a gente cria uma linha de meritocracia? E aí eu já estou começando a perceber que, na verdade, a gente não precisa ter uma linha só. E talvez esse seja também um aspecto do futuro. Né? Quando a gente consegue criar algoritmos
que pertençam a mundos diferentes. Isso. E que possam ser suportados por valores diferentes. Isso. Não é um valor único, não tem assim não é uma coisa totalitária. Eu acho que isso é uma coisa que está surgindo também nesse novo ambiente que a gente vive. Os valores são outros. E a gente que está detendo o poder de pensar sobre a sociedade insiste ainda nos nossos valores. Não, então olha só. Que existem. Você tem pessoas que podem... É um carro limpo, é um motorista que não fuma maconha. Então, assim, existem pessoas que convivem com a sujeira e com a droga. Então, assim, não é que eu estou dizendo que isso é o correto, mas eu fico pensando na complexidade da sociedade, como que isso a gente dá conta. Não, então o que eu estou te falando. Então você vai... Esse é o desafio. Márcia, olha só. É como se fosse assim, você tem um velho problema recolocado. Então esses preconceitos todos existem. As pessoas já estavam vivendo isso no táxi. Só que elas reclamavam e não tinham outra alternativa. Então, o teu papel como profissional de RH 3.0 é como é que isso tudo vai se dar nos algoritmos. Nós estamos discutindo, Márcia, você está se antecipando há 2 décadas. Só isso que eu quero falar. Esse é o debate de 2 décadas. Daqui a 2 décadas, ou daqui a 1 década, esse debate vai ser super quente. Mas o que a gente está discutindo hoje é, a gente precisa começar a experimentar esse novo modelo, e aí os algoritmos vão ser administráveis a partir da coisa, vão ter critérios diferentes. Eu percebo que essas minhas angústias, realmente, elas hoje não têm resposta, e eu não queria mesmo focar nelas, não. Eu queria experimentar esse outro formato que a gente está pensando mesmo. Beleza, amor. Então tá bom. Então ficamos assim. Você vai me mandar o PowerPoint, eu vou dar uma avaliada, e a gente tem o nosso próximo encontro é terça, não é isso? Terça está confirmado. 11 horas e a gente faz aqui. Você me manda o link ou é esse link? Mesmo formato. E o link é igual sempre? Sempre igual. Eu vou te mandar um e-mail de novo. Tá bom, então. Um beijo pra você. Tá bom? Valeu. Um beijo. Tchau. Tchau.